Olá, crianças! Tudo bom? Eu sou a professora Gabi e estou aqui juntamente com a intérprete Débora Fernandes para a nossa aula de língua portuguesa. O tema de hoje será Campanha de Conscientização. Escrever para transformar. Sejam todos bem-vindos e vamos à aula. O que são textos publicitários? O texto publicitário é um tipo de texto veiculado em campanhas publicitárias e podem ser de natureza escrita, oral e visual. Estão presentes no nosso cotidiano e possuem o intuito principal de convencer o leitor para a conscientização, compra de produtos e ou serviços. Onde são encontrados esses textos? Vamos descobrir? Geralmente são encontrados nos meios de comunicação, jornal, revista, televisão, rádio, internet, outdoors, entre outros. Os textos publicitários não seguem uma estrutura padrão e podem ser frases, textos visuais auditivos e escritos, os quais utilizam a linguagem verbal e não verbal. Podem também apresentar títulos bem atrativos e criativos, com a presença de alguma das palavras-chave, visando chamar mais atenção do leitor para o que se pretende comunicar. E estes textos podem conter slogans, que são elementos fundamentais dos textos publicitários, que definem em poucas palavras ou frases de efeito o assunto de maneira criativa e que aproxime o leitor da proposta publicitária. Vamos ver alguns exemplos e entender um pouco mais sobre este conteúdo. Os textos de campanha são aqueles utilizados com o intuito de esclarecer e atentar os interlocutores sobre determinado assunto. Sua função é instruir, orientar e explicar para os leitores sobre um tema importante para a sociedade. Veja os exemplos. Por exemplo, campanha de combate às drogas, campanha sobre a dengue, campanha sobre o tráfico de pessoas, campanha sobre a prostituição infantil, campanha do agasalho e outras possibilidades. E como esses textos surgem? Vamos entender? Os textos de campanha surgem através de uma demanda da sociedade, tal qual a campanha de vacinação realizada nas escolas, com o intuito de alertar a população de sua importância e, assim, convidando-os a participarem e colaborarem com a causa. Olha só, interessante, não é? Assim, os textos de campanha visam alertar a população sobre um assunto, focando na colaboração da população e na importância das ações de seus leitores, o interlocutor. Vamos ver esse exemplo. Olha só. Para a educação melhorar, todos devem participar. Mobilização social pela educação. Interessante, não é? Você já conhecia esse tipo de texto? Vamos entender um pouco mais. Os textos de campanha podem ser produzidos por diversas pessoas, ou seja, realizado após o trabalho em conjunto de uma equipe. Por exemplo,
o pesquisador que levantou dados estatísticos sobre o assunto. O entrevistador, que coletou informações nas entrevistas. Também o divulgador, a pessoa que está encarregada de divulgar a campanha. Vamos entender agora, aprender sobre as características desse gênero textual. Vejam só, as principais características dos textos de campanha são, primeiro, texto informativo e ou expositivo. Linguagem simples, objetiva, clara e acessível. Uso de imagens e outros recursos gráficos. Uso também de temas atuais e de interesse da população. Textos curtos. Vamos agora ver outros exemplos? Olha só. Celular ao volante. Apague esse hábito da sua vida. O trânsito só muda se você mudar. Nós temos aqui, então, um texto de uma campanha de conscientização sobre o uso do celular ao volante. Já este texto mostra uma campanha de conscientização contra o novo coronavírus. Criança não deve trabalhar. Infância é para sonhar. Diz que sim. E esse texto? É uma campanha de conscientização de que assunto? Contra o trabalho infantil. Vamos tirar o planeta do sufoco. Use embalagens reutilizáveis. Aqui nós temos uma campanha de conscientização quanto ao uso consciente dos recursos naturais, sustentabilidade. E para produzir um texto de campanha é necessário, inicialmente, escolher um tema relevante. Segundo, pesquisar e levantar dados sobre o tema escolhido. Terceiro, usar imagens. Elas são recursos que podem oferecer mais consistência ao estudo. Quarto e último, desenvolver o texto, tendo como estrutura apresentação, desenvolvimento e conclusão. Chegou o momento da ação reflexiva. Agora que você sabe um pouco mais sobre esse assunto, sobre esse conteúdo, vamos pensar e executar. Vejam só a proposta. Que tal produzir um texto de campanha? Você deverá produzir um texto de campanha juntamente com seus colegas e depois irá expor nas dependências da escola. Vamos agora recordar o que nós aprendemos hoje. O texto publicitário é um tipo de texto veiculado em campanhas publicitárias e podem ser de natureza escrita, oral e visual. O texto publicitário possui o intuito principal de convencer o leitor para a conscientização, compra de produtos e ou serviços. São encontrados nos meios de comunicação, jornal, revista, televisão, rádio, internet, outdoors, dentre outros. Podem ser frases, textos visuais auditivos e escritos, os quais utilizam a linguagem verbal e não verbal. Os textos de campanha visam alertar a população sobre um assunto, focando na colaboração da população e na importância das ações de seus leitores. As principais características dos textos de campanha são texto informativo, linguagem simples, uso de imagens e outros recursos gráficos e uso de temas atuais e de interesse
da população. Agora, você deve acessar o portal Conexão Escola e lá você vai encontrar a atividade proposta para essa aula hoje. Atividade 4. Campanhas de conscientização. Escrever para transformar. É isso aí. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau!